telefone tocou. A pessoa na linha estava exigindo dinheiro e muito. Ele sabia onde Gemma McCluskey estava, mas não daria essa informação de graça. Gemma estava desaparecida há 5 dias até então. Mas quem eram essas pessoas? Por que sequestraram Gemma? E o que eles queriam? A família McCluskey enviou a informação à polícia, que rapidamente rastreou a ligação até Greenhive, Kent. A família McCluskey enfim pôde relaxar, já que a polícia ajudaria a trazer Gemma de volta. Certo? Bem, Gemma finalmente voltaria para casa, mas não viva. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais. Sou Ty Notts, seu apresentador, e trago novos documentários de crimes reais semanalmente. Se você busca crimes reais clássicos, sem enrolação de inteligência artificial, está no lugar certo. Então, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se para ficar por dentro de todos os meus vídeos futuros. É 100% grátis. Gemma McCluskey nasceu em 5 de fevereiro de 1983 em Londres, e ela tinha 2 irmãos, Tony e Danny. Gemma sempre foi vista como carinhosa e altruísta. Ela era uma criança divertida, mas sua principal prioridade sempre foi a família. Quando Gemma tinha 20 e poucos anos, sua mãe Pauline foi diagnosticada com um tumor cerebral e precisou de cirurgia para removê-lo. Mas isso a deixou extremamente fraca e com uma série de outras complicações de saúde, e ela não conseguia mais cuidar de si mesma. Nesse momento, Gemma assumiu a responsabilidade, cuidou da mãe e a acompanhou nas consultas médicas quando mais precisava. Na época do caso, Gemma morava com sua mãe e seu irmão Tony, de 35 anos, em um apartamento em Shoreditch, Londres. Gemma também era atriz e já tinha participado de alguns episódios da série infantil no Sweat. Seu papel mais notável foi como Carrie Skinner em EastEnders, novela da British Broadcasting Corporation, onde participou de mais de 30 episódios. Gemma era pequena, mas cheia de energia. Sua personalidade revigorante agradava a todos. Isso tornou tudo ainda mais estranho quando, em um dia de primavera com vento em 2012, Gemma desapareceu. 1º de março de 2012 foi o último dia em que alguém viu Gemma. Ela foi à inauguração de um hospital e encontrou amigos em 1º de março. Dias depois, amigos de Gemma, preocupados com a falta de notícias, entraram em contato entre si. Para piorar, ela também não apareceu no trabalho. A carreira de atriz de Gemma foi curta. Após EastEnders, ela trabalhou em bares e pubs próximos de casa enquanto cuidava da mãe. Então, foi realmente estranho para as pessoas não ouvirem nada da Gemma. Não é como se ela fosse algum tipo de superstar que tivesse 1000 reuniões e filmes para fazer. Ela era apenas uma jovem comum. Apesar do passado como atriz, os irmãos de Gemma também não conseguiam contato com ela. Foram ao trabalho dela, perguntaram aos amigos e tentaram ligar e mandar mensagens várias vezes para a Gemma, mas não tiveram resposta. Todos estavam preocupados, doentes de preocupação. A Gemma não simplesmente largaria tudo e iria embora. Ela estava feliz com a vida e nada mostrava que pretendia largar tudo e fugir. 2 dias depois, sem notícias da Gemma, seus irmãos Danny, Tony e um amigo foram à delegacia registrar seu desaparecimento. Como Tony morava com Gemma e a mãe dela, qualquer informação confiável sobre onde Gemma estaria, Tony poderia saber. Os investigadores buscaram o máximo de informações dos irmãos dela, principalmente do Tony. Mas o Tony não conseguia se lembrar de muitos detalhes sobre a Gemma e o que ela fazia quando estava em casa. Por quê? Bem, porque o Tony estava frequentemente lutando contra o vício, então na maior parte do tempo ele estava fora de si. Tony, com 35 anos, era limpador de janelas. Todo o dinheiro que ele ganhava era usado para sustentar seu vício, pois era um usuário pesado. O vício dele já prejudicava muito a relação com os irmãos. Mesmo na delegacia, Danny, o irmão mais velho, ficou frustrado com a incapacidade de Tony de contar o que aconteceu em casa. Antes de Gemma desaparecer, Tony contou algo aos investigadores, e isso aconteceu algum tempo antes de Emma desaparecer. Veja, alguns dias atrás, Tony estava mais uma vez sob influência. Ele estava tão distraído que abriu a torneira da banheira e esqueceu de fechá-la. Quando Gemma chegou em casa, o banheiro inteiro estava alagado. Tinha água por toda parte, transbordando da banheira, e Tony estava na casa completamente alheio ao que estava acontecendo. Gemma, compreensivelmente, ficou muito brava com Tony, e os dois tiveram uma breve discussão, e ela disse a Tony o quanto estava decepcionada com ele.
Esse incidente também foi confirmado por Erica, amiga de Gemma, que a viu em 1º de março, poucas horas antes do desaparecimento. Gemma confidenciou a Erica o quanto estava frustrada com Tony e seus hábitos irresponsáveis. Durante esse encontro com Erica, Gemma recebeu uma ligação e era ninguém menos que Tony. E naturalmente, Gemma ainda estava fria com ele. Erica tentou acalmar Gemma e convencê-la a dar outra chance ao irmão. Gemma parecia cansada dos jogos de Tony e disse a Erica que era o suficiente. Ela pediria para Tony sair ao chegar em casa. Mas assim que ela disse isso, essa Gemma desapareceu. A polícia, amigos e família de Gemma iniciaram as buscas, com Erica sendo uma grande amiga. Ela entrou em contato com o jornal local para divulgar ao máximo o desaparecimento de Gemma. Quem visse Gemma era incentivado a se apresentar. Danny e Antônio, pai de Gemma, também procuravam nos lugares onde ela podia ter ido, mas nada foi encontrado. Por outro lado, Tony estava em casa com sua mãe acamada. Na cabeça de Tony, se Gemma voltasse para casa, ele estaria lá para saber. Mas Gemma não veio. Tony tinha muita dificuldade para lidar com isso. Ele mal comia, não dormia e não estava bem. Erica ligou para Tony para saber como ele estava e se ofereceu para fazer comida, mas ele recusou. Erica se lembrou que Tony parecia estar chorando e muito abalado. Ele se sentia mal por como deixou as coisas com Gemma antes do desaparecimento dela, mas agora só podia esperar e torcer pelo retorno dela. Enquanto isso, amigos e familiares de Gemma imprimiram e distribuíram cartazes de desaparecida. A notícia sobre a busca por Gemma se espalhou até mesmo pelas redes sociais e todos estavam fazendo o possível para encontrar essa mulher. 5 dias após o sumiço de Gemma, algo estranho ocorreu. Tony e o resto da família de Gemma começaram a receber ligações estranhas de alguém. A pessoa não se identificou na ligação, mas fez exigências muito estranhas. Ele contou à família McCluskey que Gemma fora sequestrada e estava sofrendo tormentos. Os sequestradores queriam dinheiro de resgate em troca de libertar Gemma. O autor da ligação exigiu 2 milhões de libras para serem deixados em uma estação de trem próxima, mas as chamadas só ficaram mais estranhas. Quando o sequestrador ligou de novo, exigiu $500 iraquianos além do resgate anterior. Quando os irmãos de Gemma queriam falar com ela, o autor da ligação recusava e os ameaçava, exigindo o dinheiro para que vissem Gemma viva. A família de Gemma rapidamente repassou todos os detalhes desse sinistro autor da ligação para a polícia, e, felizmente, eles conseguiram rastrear essa pessoa. Sam, um jovem de 19 anos, foi descoberto tentando extorquir dinheiro da família. Ele não era o sequestrador de Gemma. Ao ver as notícias sobre ela nas redes sociais, ligou para o número informado. Na esperança de ganhar algum dinheiro de uma família preocupada, Sam acabou sendo preso, e mesmo que ele insistisse que era apenas uma brincadeira, claramente não era. Sam tentou brincar com a família, cuja filha seguia desaparecida. Foi um comportamento cruel e desprezível. Ele foi acusado de 4 crimes por enviar mensagens extremamente ofensivas, indecentes, obscenas ou ameaçadoras. Em abril de 2013, ele foi condenado a 6 meses de prisão. O desaparecimento de Gemma seguia igual, só mudando pelas ameaças de Sam. Os investigadores acharam que tinham uma pista com essa ligação, mas infelizmente era apenas uma farsa. 5 dias após o sumiço de Gemma e após a falsa ligação de resgate feita por Sam em 6 de março, o caso finalmente avançou. Porém, a descoberta trágica gerou ainda mais dúvidas. Uma mulher achou uma mala escura flutuando no Regent's Canal, a poucos minutos do apartamento de Gemma. Enquanto a mulher tentava entender o que estava vendo, a mala bateu em algo e se abriu. Nesse momento, ela se traumatizou para sempre e inicialmente não sabia se estava vendo direito. Sabe quando vê algo estranho e acha que sua mente está te enganando? Foi exatamente o que essa mulher pensou. Mas quando seu cérebro percebeu o que via, ela ficou horrorizada. Na mala estava o torso decapitado de uma mulher. Foi uma cena tão perturbadora e a pobre mulher que presenciou isso nunca conseguirá apagar essa imagem assustadora da mente. A polícia recuperou a mala antes que a correnteza a levasse. Não havia como identificar o corpo imediatamente, exceto por uma coisa. A parte inferior das costas tinha uma tatuagem de laço, a mesma tatuagem que Gemma tinha. Isso bastou para a polícia, mas apenas para garantir total certeza. Testes de DNA confirmaram que os piores temores da família McCluskey se tornaram realidade.
O torso foi identificado como sendo de Gemma McCluskey, de 29 anos. A polícia, a comunidade e a família de Gemma ficaram profundamente horrorizados. Quem poderia ter feito isso com Gemma? Por que alguém desejaria seu desaparecimento e desmontaria seu corpo de modo tão brutal? A descoberta do corpo deixou uma coisa certa. Gemma foi assassinada por alguém que tinha uma vingança pessoal contra ela. Porque a condição em que o corpo dela foi encontrado não parecia um ataque aleatório. Alguém descontou tanta raiva em Gemma que acabou desmembrando seu corpo. Os investigadores tinham mais dúvidas que antes. Apesar de sombria, a descoberta do corpo de Gemma permitiu aos detetives verem algo que antes haviam perdido. Sempre esteve diante deles, desde o sumiço de Gemma até as reuniões frequentes com a família para atualizar o caso. Os investigadores tinham suspeitas sobre alguém, e esse alguém compartilhava o mesmo sangue que Gemma. O principal suspeito no caso de Gemma não só compartilhava o mesmo DNA que ela, mas também morava sob o mesmo teto. A polícia suspeitava do irmão de Gemma, Tony, devido ao seu comportamento após o desaparecimento dela. Enquanto todos buscavam por Gemma e estavam preocupados, os investigadores também investigaram os familiares. Todos, inclusive o irmão Danny e o pai Anthony, estavam emocionados e ajudando nas buscas por Gemma. A única pessoa que não estava tão entusiasmada em encontrar Gemma era Tony. Ele era calmo, sem expressão e passava a maior parte do tempo em casa. Agora ele ficava em casa para ver Gemma se ela voltasse. Porém, a indiferença dele ao desaparecimento dela não agradava à polícia. Quando os detetives levaram em conta o detalhe de que Tony era um viciado, ele se destacou do resto da família como uma peça fora do lugar. Bem, antes de interrogar Tony como suspeito, os investigadores precisavam de provas. Eles conversaram com a família e amigos de Gemma sobre o relacionamento dos irmãos. Bem, em pouco tempo, o relacionamento nada perfeito entre Gemma e Tony veio à tona e as suspeitas da polícia aumentaram ainda mais. Primeiramente, Tony era muito abusivo com Gemma. Alguns amigos de Gemma lembraram dela usando óculos escuros e camisas de manga comprida para cobrir hematomas no rosto e nos braços. Não sabemos se a família de Gemma sabia do abuso ou se o denunciou à polícia. Mas o que a família de Gemma disse foi que Gemma e Tony não estavam se dando muito bem. Como Tony era usuário frequente, causava muitos problemas e irritava Gemma. Gemma e Pauline chegaram a denunciar várias vezes à polícia o vício incontrolável de Tony. Tony frequentemente era violento com Gemma e certa vez tentou machucá-la gravemente durante uma discussão. Essas informações eram cruciais para o caso de Gemma, mas os investigadores precisavam de uma prova definitiva, uma evidência que comprovasse que Tony fez algo com Gemma. Os investigadores examinaram o telefone de Gemma e as câmeras perto do apartamento dela. Eles então encontraram algo perturbador. Os registros telefônicos de Tony mostravam que ele havia chamado um táxi. Nada parecia suspeito até os detetives descobrirem que Tony usou um nome falso. Por que ele fez isso? A resposta veio quando os investigadores analisaram as imagens das câmeras de segurança. Tony foi visto carregando uma mala de cor escura para fora do apartamento de Gemma, e ela parecia pesada. Até o Tony teve dificuldade com o porta-malas. Quando o motorista perguntou o que havia na mala, Tony disse que era um sistema de som para outro lugar. Tony pediu ao motorista para levá-lo até a Dunstan Road, que, curiosamente, ficava perto do Regent's Canal, o mesmo lugar onde o corpo da Gemma, ou pelo menos parte dele, foi encontrado. Isso ocorreu por volta das 23 horas de 1º de março. Testemunhas viram um homem parecido com Tony arrastando uma mala pesada perto da água. O resto, bem, tenho certeza de que você pode imaginar, mas a polícia finalmente tinha o Tony onde queria. E em 7 de março, apenas um dia depois que o torso da Gemma foi descoberto, o irmão dela, Tony, foi preso sob suspeita de assassinato. Pesquisas adicionais descobriram até que o Tony tentou encobrir seus rastros, enviando uma mensagem para a Gemma mais tarde que dizia simplesmente: "Amo você agora". A mensagem não parece alarmante à primeira vista, mas Tony nunca tinha dito a Gemma que a amava antes. Ele ter feito isso poucas horas após o desaparecimento dela era perturbador. No dia seguinte, ele enviou outra mensagem para Gemma, perguntando quando ela voltaria e o que ia jantar. Mais uma vez, outra mensagem que não era típica do Tony. Os investigadores reconstruíram a linha do tempo das atividades da Gemma em 1º de março, antes de seu desaparecimento, o que ajudou a esclarecer a situação. Gemma e Erica se separaram pouco após 13 horas, quando ocorreram algumas ligações entre Gemma e Tony.
Algumas foram desconectadas e uma ligação durou apenas 8 segundos. Câmeras de segurança registraram Gemma chegando ao apartamento às 13h50 e, de forma assustadora, 20 minutos depois, o celular dela seria desligado. Os investigadores suspeitam que Gemma foi atacada ou já estava morta nesse momento, e Tony desligou seu celular. Testes forenses no táxi e no apartamento de Tony identificaram o DNA de Gemma. Então, Gemma certamente estava naquela mesma mala, e tudo o que aconteceu com ela aconteceu exatamente no lugar que ela chamava de lar. Em 10 de março de 2012, diante de todas essas evidências, Tony foi acusado de matar Gemma. Aqui vai mais uma reviravolta. Tony não se lembra do que aconteceu em 1º de março, quando Gemma voltou para casa. Ele só se lembra de brigar com Gemma e derrubá-la no chão. Tony não se lembra de mais nada, porque, aparentemente, ele tinha mais drogas no corpo do que oxigênio. Mas a polícia não estava disposta a aceitar essa desculpa. Não é incomum que réus usem substâncias ilegais como bode expiatório em julgamentos por assassinato, e Tony também entrou para esse clube. Ele admitiu que ele e Gemma brigaram de novo, por causa da banheira transbordando quando ela chegou. Durante a briga, Gemma mandou Tony sair, e ele então a agrediu fisicamente. Ele agarrou Gemma, a jogou no chão e a imobilizou. Depois disso, Tony convenientemente não se lembra. Ele destacou que as drogas faziam tudo e que não lembrava de nada. Quero pausar aqui um instante. Meses após acharem o torso de Gemma, detetives também encontraram uma cabeça humana no mesmo canal. Registros dentários confirmaram que, infelizmente, era Gemma, mas o que o legista achou alarmante foi o trauma severo por objeto contundente na cabeça de Gemma. Parecia que alguém tinha usado um objeto pesado para golpear Gemma na cabeça várias vezes, e isso foi simplesmente devastador. Essa informação foi essencial para a acusação, pois provou que Tony agiu deliberadamente. Ele golpeou Gemma várias vezes com um objeto até que ela morreu, depois desmembrou o corpo e a colocou em uma mala. Aqui, a teoria do estado de confusão induzido por drogas é refutada, pois, mesmo que Tony não estivesse totalmente lúcido. Bem, essa desculpa não vale quando se considera que Tony realizou tarefas como desmembrar um corpo, limpar a cena do crime e chamar um táxi. Ao falar com o taxista, ele confirmou: Tony não parecia descontrolado ou em transe. Ele estava coerente e não agiu de forma desorientada ou cambaleou em nenhum momento. Então, o assassinato de Gemma não poderia ter sido em um momento de apagão, como Tony havia descrito. Mesmo que tenha desmaiado, ele poderia parar ao recobrar a consciência e chamar os investigadores imediatamente. Mas ele não fez isso. Tony só estava bravo porque sua irmã o expulsava por ser uma ameaça e adulto problemático. Então ele descontou toda a raiva em Gemma da pior forma possível. Durante o julgamento, ao ouvir os detalhes do assassinato de Gemma, seu pai Antônio saiu da sala em choque e desconforto. Ele ficou completamente abalado. Enquanto isso, Tony não reagiu quando detalhes angustiantes de como tirou a vida da irmã foram revelados no julgamento. Nunca saberemos o que de fato ocorreu no apartamento que resultou no assassinato. Eu não acho que Tony seja a pessoa mais confiável na sala para acreditar em qualquer coisa que ele diga. Mas é assustador pensar no fato de que Tony não hesitou nem por um segundo antes de tirar a vida da própria irmã, e ainda por cima, de forma tão brutal. Foi um ataque tão pessoal e hediondo que você não consegue deixar de imaginar o que Gemma estava sentindo em seus momentos finais, olhando nos olhos do próprio irmão, que também era seu assassino. No final, o júri deliberou e todos aguardavam o veredito. Isso foi um acidente ou Tony realmente perdeu o controle? Ou ele usou o vício como desculpa pelo que fez à irmã para pegar pena menor? Em 30 de janeiro de 2013, quase um ano após o ataque de seu próprio irmão a Gemma, o júri deu seu veredito. Tony McCluskey foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de Gemma, com pena mínima de 20 anos. Antônio, pai de Gemma, pediu que todas as partes faltantes do corpo dela fossem encontradas antes do funeral, já que o corpo foi brutalizado. Em 30 de novembro de 2012, cerca de 8 meses após o desaparecimento de Gemma, seu funeral foi realizado e ela pôde descansar em paz. Flores e todos os tipos de homenagens foram deixadas para Gemma do lado de fora do próprio apartamento que ela dividia com o irmão e assassino, onde sua vida foi tragicamente tirada.
Tony tentou contatar o pai, Antônio, antes do julgamento, escrevendo cartas e pedindo que ele acreditasse. Agora, não vou entrar em muitos detalhes sobre as cartas, mas tudo o que você precisa saber é que elas eram uma ode ao seu narcisismo. Ele era visto como alguém que não faria mal a ninguém e que as drogas eram as responsáveis, não ele. Anthony estava confuso, amava Gemma e buscava justiça por ela. Mas Tony também era parente e fez o possível para apoiar ambos os filhos, uma vítima e o outro agressor. Mas quando percebeu e viu por si mesmo que Tony não demonstrava arrependimento em nenhuma de suas cartas e nunca se sentiu culpado ou remorsado pelo que fez com Gemma, Anthony tomou a corajosa decisão de deserdar Tony. Anthony afirmou que perdeu 2 filhos naquele dia e isso foi simplesmente de partir o coração. A mãe de Gemma, Pauline, que estava doente e frágil quando Gemma desapareceu, não conseguiu aceitar a morte da filha, pois ela era mais como uma melhor amiga do que uma filha. Em 2013, Pauline McCluskey faleceu após longa luta contra diversos problemas de saúde. Esse caso é revoltante de várias formas. É inacreditável pensar que Tony usaria seu vício para escapar de um assassinato frio e calculado. Tony sempre soube o que tinha acontecido, ele vinha abusando da Gemma há anos. Naquele dia final, ele perdeu o controle e cometeu um crime irreversível. Gentil, carinhosa e altruísta, Gemma perdeu a vida só porque não queria mais lidar com as atitudes do irmão. Ela e a mãe só queriam paz e um lar sem ansiedade ou ressentimento. Elas só queriam paz, e ela pagou o preço infeliz com a própria vida. Obrigado, pessoal, por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Agradeço especialmente a alguns membros do canal, como Fantasma Amigável e Meli. Se você também quiser se tornar membro do canal, terá acesso a novos vídeos, às vezes dias ou semanas antes de serem disponibilizados ao público. E é uma ótima maneira de apoiar o canal e ajudar. Eu realmente agradeço a todos vocês que decidiram fazer isso. Para participar, clique no botão inscrever-se abaixo do vídeo ou use o link na descrição. E não se esqueça, as camisetas de True Crime Stories também já estão disponíveis, então você pode pegar uma delas pelo link na descrição também. Se gostou do vídeo, veja também este outro caso interessante que cobri. E não se esqueça de se inscrever, é totalmente grátis e só te mantém atualizado com todos os meus vídeos futuros. Meu nome é Ty Knotts e vejo vocês no próximo vídeo.